Vamos começar, pessoal? Bom dia. Você quer começar com alguma dúvida? Pode ser, pode ser. Professor, o que acontece? Tem a ver com a notação de braquete. Suponha que a entidade tem um operador qualquer. Vamos escrever a equação até o valores para ele, né? Um operador qualquer, um vetor qualquer. Ele vai determinar um parâmetro de normalização. Ômega não, porque a gente está usando outra coisa. Vamos chamar de lambda. Não tem parâmetro de não tem normalização nenhuma aqui não. Isso aqui é o alto valor. Tudo bem, tudo bem. E agora o que acontece? Nesse alto estado, na verdade talvez eu falei errado, não é uma equação de alto valor, é uma equação da atuação de um operador sobre um estado. Ah tá, não é um problema de alto vetor, de alto valor não. É qualquer coisa desse tipo. Okay. Isso aí vai ser igual, então, o parâmetro de normalização é n vezes um vezes um cat, e dentro desse cat a gente tem um parâmetro lambda, nesse caso, exponencial de um valor real qualquer, parâmetro real qualquer. Eu te perdi, cara. Cálculo igual. Isso aqui, por enquanto, isso aqui é um operador qualquer, isso aqui é um estado qualquer. Perfeito. Você quer localizar quem? Você quer dar particular... Qual que é a atuação dele sobre esse estado lambda? Você não tem como saber. Dadas as informações que a gente acabou de dar, não tem como saber. Então você precisa especificar um pouco mais qualquer um desses dois objetos aqui para a gente ter um pouco de ideia. Não, é dado essa equação que eu estou digitando. Então especifique. É igual. Na normalização, então, aí o lambda dentro do cat. O lambda vezes agora um parâmetro real. Pode ser, sei lá, uma exponencial do x vezes um lambda. Perfeito. Para mim, eu tenho esse parâmetro real dentro do cat. Portanto, eu pensei, mas isso está errado, eu pensei que eu poderia tirar ele desse cat. Porque é um parâmetro real dentro do cat. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notação. Justamente por isso que eu chamei a atenção para vocês lá atrás, da ambiguidade desse tipo de notação. Eu não sei se isso quer dizer um novo rótulo que denota um novo vetor, que não tem nenhuma relação óbvia com o meu vetor anterior lambda, tá certo? Ou se isso aqui denota exponencial de x. Não tem como saber. Se você escrever só isso no quadro, é impossível saber o que a pessoa quer dizer. Então, por via das dúvidas, eu não tiro de dentro e trabalho com ele dentro. Não é que não tira de dentro. A questão, para ser completa, para o aluno ser capaz de compreender, você precisa dizer o significado dos símbolos que você vai escrever. Né? A gente sabe, nesse tipo de contexto, que esse cara aqui geralmente é o rótulo que me ajuda, né, porque já me dá geralmente os autovalores. Mas pode ser que não, pode ser que seja um contexto que a gente tinha uma base só, uma coisa assim, por exemplo. Uma base aqui, ela não precisa ser um autovetor de um operador. Por mais que ela vá ser, eu não preciso necessariamente associar um operador a ela. Certo? Então pode ser que esse exponencial seja o elemento que vai alterar a base na qual eu estou escrevendo, qual estado? Por exemplo, se isso aqui for uma dilatação, vamos dar um caso onde a gente pode dar um sentido físico para isso, tá? Vamos dizer que a gente está trabalhando com uma transformação aqui que pega posição, tá certo? E leva com o fator alfa numa nova posição. Isso é o que a gente chama de operador de dilatação. Agora, você sabe que isso aqui é o rótulo que denota qual é a posição associada a esse vetor. E esse é o rótulo que denota qual é a posição associada a esse mesmo vetor. Tá certo? É uma notação que ela necessita de contexto para ser compreendida. Tá certo? Porque, por exemplo, as pessoas ao mesmo tempo escrevem P. Aí você fala, pô, mas isso aqui é o novo momento ou é posição? Não, é que você tem que falar que esse cara aqui é o resultado da ação do operador de dilatação. O operador de dilatação é um operador que estica o espaço. Né? A partir do zero, ele faz ou encolhe o espaço. O operador de dilatação é útil quando você só tem metade da reta real definida no seu problema, por alguma razão. Certo? Então tem que tomar cuidado, porque precisa de contexto para fazer sentido. Se vocês não quiserem depender de contexto, vocês vão ter que precisar de uma notação hiper pesada
que especifica todas as coisas nos símbolos, entendeu? Aí tem um custo-benefício nisso. No começo, às vezes, é útil, e aí quando vocês forem se familiarizando, automaticamente vocês vão diminuindo a quantidade de informação na anotação, porque vocês vão ser capazes de adivinhar pelo contexto o que significa cada símbolo, certo? O senhor falou que a gente está chamando isso de um rótulo, esse exponencial de alfa x, mas... Porque aqui é um rótulo. Tá. Isso aqui, veja, quando eu digo que esse cat aqui é um autovetor da posição, tá certo? Eu poderia escrever aqui, né? Autovetor de x, tá certo? Essa informação está implícita. Então, o número real que aparecer aqui significa que esse número real vai ser o que você vai obter quando você atuar o seu x aqui. Isso aqui vai dar aquele mesmo número real, vezes aquele mesmo rótulo aqui de um autovetor de x. Certo? Se eu tiro essa informação aqui, ó, a gente não sabe se isso aqui agora eu tirei essa informação e você está tentando interpretar. Aí você fala, pô, mas eu não sei se isso aqui é um autovetor do operador x e esse aqui é um rótulo do autovetor do momento. Isso fica implícito, tá certo? Então, o rótulo aqui, ele nos ajuda a especificar o valor do autovalor, tá certo? Por exemplo, em outros contextos, vai ser menos direto. Aqui, o valor está, né, no contexto em que lambda é um problema de autovalores e autovetores, o próprio rótulo é o autovalor. Mas quando a gente estiver trabalhando com átomo de hidrogênio, o rótulo não é mais o autovalor. Tá certo? Ou seja, quando eu atuar aqui a minha hamiltoniana, esse cara vai ser menos Rydberg sobre n quadrado. O n é só aquele número que você precisa para especificar o autovalor. Mas ele não é mais o autovalor em si, porque isso aqui você precisa de 3 rótulos. Quando você atuar aqui o L2 no n, L, m, nesse caso, né, eu esqueci de escrever aqui, desculpa pessoal. N, L, m. E esse cara aqui vai dar o quê? H cortado ao quadrado, L vezes L mais 1. Tá certo? N, L, M. Então você vê que o rótulo é um lembrete, né? Ou melhor, são os argumentos necessários para você ser capaz de calcular os autovalores. Tá certo? Mas isso aqui é muito vago, muitas vezes. Depende muito do contexto, de você entender o contexto que você está e o significado dessas coisas. Certo? Mas fiquem atentos a isso, porque vocês vão precisar memorizar esse tipo de coisa. Não por enquanto, mas em algum tempo. Só para ter certeza que eu entendi. Tá, o que acontece? Essa questão dos autoestados, a gente pode escrever eles sem notação sem notação de bracket, escrevendo uma certa base, tal qual a base das posições. Correto? Então, na prática, o que eu pensaria em fazer, mas eu sei que está errado, é colocar, sanduichar isso com um bra x. Mas Isso só vai estar certo se isso aqui for um autovetor da posição, porque aí você sabe que você vai dar um delta de Dirac desse negócio aqui com o seu bra x, com o seu x, né? Mas é que depende do contexto, cara. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se alguém der um problema desse na prova, você vai falar, professor, se você tiver certo, você vai falar, professor, eu acho que você não especificou direito o que significa isso aqui, ou eu não estou entendendo o que significa isso aqui, você pode me explicar qual o significado do rótulo e do vetor? Aí o professor vai falar, não, isso aqui significa tal coisa. Certo? Então, em geral, pessoal, só para vocês terem uma visão mais clara, talvez, uma notação mais completa seria você dizer que o H atuando aqui é um certo alto valor, aí você dá um nome qualquer, que é uma função dos rótulos, tá certo? Ou seja, isso aqui é uma função de N, L e M vezes o próprio N, L e M. Essa aqui seria uma notação mais completa, mais bonitinha, tá? O que acontece em geral é que no caso do átomo de hidrogênio, ele é uma função de LM constante em LM. Ou seja, a energia depende de LM, mas... Ela depende de LM, mas o valor dela é igual para todos os LMs. Tá certo? Por isso que a gente geralmente tira daqui. Mesma coisa para o operador do momento angular total. Tá certo?
Momento angular total é uma função dessas coisas todas, mas ele só depende do L. Depende de todas, mas o valor dele não muda para m's e n's diferentes se o L for o mesmo. Certo? Vamos em frente, pessoal? Dúvidas sobre o que a gente estava fazendo? Então, a gente viu o seguinte, que a gente pode pegar uma função qualquer. Deixa eu ver que ponto que a gente estava, só para ficar mais claro. Isso aqui é uma definição, né? Deixa eu só lembrar aqui o contexto. Né? A gente falou o seguinte, eu tenho uma f, tá certo? Que pertence ao conjunto das funções aqui, infinitamente diferenciáveis e R2, né? Em que você escreve essa f aqui de x e p, tá certo? Isso aqui é o que a gente vai chamar de um observável clássico. Tá certo? Ou seja, uma função do estado físico é um observável. É aquilo que eu sou capaz de observar no meu sistema. Tá certo? Então, o que eu falei para vocês, basicamente, na aula passada, é que o que a gente viu é que esse cara aqui, de um f qualquer, do observável clássico, ele não te dá um vetor. Porque ele se transforma de maneira diferente, ou seja, agora vamos pegar uma curva no meu espaço x e p, né? E a gente denotou essa como aquele zeta. Essa curva ela tem tangentes, que é a derivada temporal dessa curva, tá certo? Vai dar os vetorizinhos ali ao longo da minha curva. A gente viu que esse cara se transforma com C menos 1, tá certo? E a gente viu que esse cara se transforma com C transposto. Aí você se pergunta, bom, esse cara claramente não tem mesmas propriedades de um vetor. Tá certo? Então, esse cara não é um vetor. A gente vai ver que ele é um covetor na prática. Tá certo? Eu fiz analogia na aula passada com o caso das transformações que preservam a métrica euclidiana. Nesse caso, para preservar a métrica euclidiana, as transformações elas são tais que a inversa da transformação é igual à transposta. Por isso que quando você está trabalhando com gradiente lá em mecânica 1, você chama esse cara aqui de vetor. Tá certo? Mas ele não é um vetor. Ele é um vetor nesse contexto específico, tá certo? Em que você está trabalhando com transformações nesse sentido aqui, que a inversa é igual à transposta. Tá? O que nós vimos nesse contexto é o seguinte, isso aqui não é verdade, tá certo? E isso aqui continua sendo verdade. E a gente viu que esse cara se transforma assim, e esse se transforma assim, mas nós vimos que esse objeto aqui tem a seguinte propriedade. Deixa eu ver. Cadê? CT igual a isso aqui. Tá certo? Esse objeto ômega, que é aquela matriz que é 0, 1, menos 1, 0, ela tem essa propriedade aqui. Ou seja, eu estou me restringindo a transformações que satisfazem essa condição aqui. Da mesma forma que eu me restringo a condições, a transformações que preservam a métrica euclidiana, aqui eu quero preservar esse ômega aqui. Tá certo? Eu quero preservar fundamentalmente a estrutura das minhas equações de movimento. Tá bom? Ok, eu fiz essa escolha aqui. Mas quando eu faço essa escolha, olha que interessante. Eu posso aplicar C menos 1 dos dois lados, vai ficar assim. Ômega CT igual a C menos 1 ômega. Então você está vendo, olha que legal. O C transposto, ele pode passar para o outro lado do ômega, mas quando ele passa para cá, ele vira C menos 1. Tá certo? Essa expressão leva a essa aqui. Alguma dúvida? O que significa na prática é que você pode pegar o C transposto quando estiver à direita do ômega e trocar pelo C menos 1 à esquerda. Então, tá vendo que é mais ou menos o que a gente quer? Esse cara se transforma com C menos 1. Esse cara se transforma com C transposto. Se eu quiser um objeto que se transforme com C menos 1 de novo, eu preciso transformar esse cara aqui de uma certa forma. Ou seja, eu vou definir esse cara
para ser um verdadeiro vetor, ou campo vetorial, que eu vou defini-lo assim, com ômega e aqui aquele gradiente que vocês estão acostumados. Quando eu fizer a transformação, o que vai acontecer? Esse negócio vai se transformar para ômega. Esse a gente viu que ele se transforma com a transposta de C. Então esse cara vem C transposto F. Mas agora a gente usa a propriedade que a gente está se restringindo a transformações que satisfazem essa equação aqui e, portanto, essa. Então agora a gente troca de posição. Esse cara vem para cá, virando C menos 1, e esse vem para cá. Então isso aqui vai ficar C menos 1, só que o que sobrou para a gente é novamente o gradiente de F. Tá certo? Então você vê, esse cara não tem a regra de transformação igual a dos vetores. Porém, esse aqui tem. Tá certo? Então, se eu trabalhar com esses objetos aqui como campos vetoriais, esses vão ser os objetos que eu posso usar para encontrar curvas que sigam campos vetoriais, que é o meu objetivo. Eu quero transformar o meu problema de mecânica em um problema de encontrar curvas que acompanham campos vetoriais. Tá certo? Qual a consequência do gradiente de F ser igual a C menos 1 vezes o gradiente de F? A consequência é que ele se transforma da mesma forma que um vetor. Significa que se eu fizer um giro nesse vetor, vai girar esse campo. Se eu esticar o vetor, eu estico o campo. Ou seja, qualquer coisa que eu faça nesse cara tem o mesmo tipo de consequência nesse cara aqui. Tá certo? É nesse sentido que você tinha falado que o gradiente pode se tornar um vetor? Isso. É nesse sentido. Para transformar um gradiente num vetor, eu preciso desse objeto especial aqui, que é o meu ômega. E essa classe de transformações aqui. E como eu mostrei para vocês, essa classe de transformações ela é mais geral, ela inclui mais transformações do que a mera transformação só em x, que é o que você faz quando você faz mecânica lagrangiana normal. Você fala, vou fazer mecânica lagrangiana em coordenadas generalizadas. Você pode pensar, para se localizar no que a gente está fazendo, como coordenadas generalizadas sendo uma transformação de coordenadas quaisquer, de coordenadas cartesianas para uma coordenada qualquer. Tá certo? Então, só que aqui a gente não está fazendo transformações que só misturem posições ou transformem posições. Aqui pode transformar posições, momentos e misturar essas coisas. Inclusive pode trocar posição por momento, pode fazer um monte de bagunça aqui, tá certo? Porque é uma classe mais ampla de transformações. Professor, ali eu tenho ômega CT igual a ômega C menos 1 de ômega. Uhum. Aqui você aplicou essa propriedade, sim. Uhum. Por que não aparece mais um ômega ali? É porque eu fiz 2 passos de uma vez. Ômega, só que aqui é o del F. E isso aqui é... Tá certo? Então agora, veja que interessante. Agora você pode ver as equações de Hamilton como o seguinte. A gente viu que as equações de Hamilton são dadas por isso aqui, ó. Ponto igual a gradiente da H. Tá certo? Eu tenho um certo campo vetorial H, eu tenho um certo observável físico, porque veja, a H é um observável físico, tal como eu defini. Físico, ó, clássico. Qualquer função de x e p é um observável clássico. H é um observável clássico, porque H naturalmente tem que ser função de x e p. Tá certo? É observável, a gente descobre depois que ele é energia, no caso em que a newtoniana não depende explicitamente do tempo. Tá certo? Ou seja, ele não é a energia de um sistema, ele é um observável que quando você coloca os estados de um certo sistema, ou seja, você atribui o valor x do sistema e p do sistema, ele te dá a energia daquele estado. Entendeu? É uma função capaz de te dar energia uma vez que você prover a ela um estado físico. Está sendo como um estado físico uma posição no espaço de fase, que é esse espaço aqui que a gente vai chamar de x e p. Tá certo? Deixa eu só chamar. Nessa equação de baixo, como é que apareceu uma linha em algum lugar que você está fazendo uma transformação, você chega aqui numa igualdade com... Eu botei a setinha aqui, ó. Eu poderia escrever que aqui vai ser gradiente linha, F'.
certo? Ou você bota a seta. Depende do seu gosto. Tá? Aqui eu fiz ao contrário na aula, né? Eu fiz do sem linha, do... Ah, não, eu fiz assim mesmo. Eu fiz do com linha para o sem linha, né? Eu estava entendendo a seta, eu achei que você estava continuando a conta e aí... Não, a seta é transformando. Tá certo? Então veja, agora você tem uma visão muito mais geométrica da mecânica, tá certo? Primeiro, F igual a MA compacta uma quantidade enorme de informações, né? Compacta informações do que são as trajetórias livres, ou seja, o que são as trajetórias de coisas que não recebem força nenhuma. Isso te dá uma informação. Diz também que as equações são de segunda ordem, né? Te dá, de certa forma, tem um conceito de massa ali no meio também. Ou seja, tem uma série de conceitos importantes dentro de FM igual a MA e a gente está justamente reescrevendo esses conceitos de uma forma a explorar essas estruturas que estão lá dentro. A estrutura que a gente está mais explorando aqui é o fato de que é uma equação de segunda ordem e que diz para a gente que o estado físico é determinado não mais só pela posição, porque nunca foi, né? Não só pela posição, mas pela posição e velocidade. Só que a gente vê que parametrizar o estado físico por posição e velocidade não é tão satisfatório. Porque quando eu transformo a posição, a velocidade meio que já ganha uma transformação fixa. Eu não tenho muita liberdade. E que vale a pena, então, transformar o nosso sistema para um outro conjunto de variáveis, x e p, e nesse conjunto de variáveis eu consigo fazer transformações mais gerais do que eu conseguia antes. Tá certo? Então a gente está vendo que a gente está explorando melhor os estados físicos ao explorar essas transformações aqui. E de contrapartida a gente ganha essa visão geométrica, ou seja, digamos que eu tenho o meu campo, eu tenho aqui o meu campo hamiltoniano. É aquele negócio que eu tinha desenhado para vocês. Você pega a sua hamiltoniana aqui, sendo, vamos botar aqui H como sendo x2 mais p2 sobre 2, tá certo? Como é que fica o gradiente desse cara? Né? Veja, a derivada desse negócio aqui vai ser x, né? A derivada em relação a x vai ser x, a derivada em relação a p vai ser p. Mas quando a gente aplicar aquela matriz, o que vai acontecer aqui? Vai ficar p e menos x. Tá certo? Quando você aplicar a matriz, só lembrando aqui, caso vocês não lembrem, que ômega é igual a 0, 1, menos 1, 0. Né? Linha vezes coluna, pegou P. Linha vezes coluna, pegou menos X, porque tem o menos aqui. Tá certo? Quando eu tirar esse gradiente aqui, que é aquele gradiente que vocês estão acostumados, tá? A primeira componente é ddx, a segunda componente é ddp. Certo? A primeira componente ddx disso aqui é x, a segunda componente é a ddp disso aqui, que é p, tá certo? Então, quando eu aplicar a matriz ômega, dá isso aqui. Então, isso aqui é um campo vetorial. Ou seja, cada ponto do espaço, né, digamos, nesse ponto aqui, o meu x é um certo valor e o meu p é 0. Então, aqui aponta para baixo. Quando eu ficar aqui, aponta para cá. Quando eu chegar aqui, aponta para cá. Vocês podem fazer mentalmente, vocês vão ver que vai ser esse negócio aqui. Tá certo? Ou seja, se eu quiser agora encontrar curvas tal que a tangente coincida com esses vetores aqui, eu vou encontrar curvas que fazem isso. Mas o que é essa curva aqui do ponto de vista só de x, por exemplo? Como é que essa curva é do ponto de vista de x? É uma coisa que está indo, está na origem, vem para cá, depois vem para cá, vem para cá, depois vem para cá. É o oscilador harmônico. Mas agora você está vendo o oscilador harmônico de forma totalmente geométrica. Tá certo? Como curvas que acompanham um gradiente. Certo? E toda a mecânica se dá assim. Toda a mecânica hamiltoniana se dá assim. Tá certo? E tem agora um monte de informação geométrica aqui que a gente vai explorar, justamente porque a gente vai encontrar as transformações que respeitam isso aqui, desses observáveis clássicos, e vai mostrar que existem duas maneiras de a gente olhar essas transformações. E uma dessas maneiras é a maneira que a gente vai usar para quantizar o sistema. A mecânica quântica vai estar associada a uma dessas duas maneiras de transformar esses estados físicos. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Isso. Daí quando eu troco para P, eu não induzo uma transformação em P, ou tipo, eu sou mais livre para...
você tá mais um pouco, você induz um pedaço da transformação, mas não totalmente. Você tem um pouco mais de liberdade. Basta você ver que as transformações que você tem para x, por exemplo, você pensar para um x fixo, você não tem rotação, você só tem reflexão. Então são transformações muito simples, né? Então você teria tipo 1 grau de liberdade de transformação. Se você estudar essas matrizes C que satisfazem isso aqui, vocês vão ver que vocês vão encontrar um grupo de três geradores. Então, enquanto no caso unidimensional é um grupo de um gerador, que são as translações, ou seja, o que eu posso fazer com x? Eu posso transladar de um lado para o outro. O que você pode fazer agora com x e p? Você vai ver que você consegue fazer 3 coisas. Você pode transladar em x, você pode transladar em p, e você pode fazer uma coisa que envolve mais ou menos trocar x por p. Ou seja, tem mais transformações possíveis no espaço de fase do que só no espaço x. É estranho isso, porque a gente não entende direito o que são essas transformações. Eu vou tentar, eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar dar um pouco de intuição também. Por que a gente tem mais liberdade no espaço de fase do que a gente tem no espaço físico, certo? Mas isso vai ficar para depois da prova. Bom? Como é que está isso aqui, pessoal? Ficou mais claro agora com esse resumo? Tá. Não tem isso no Shankar, né? Não, o Shankar ele vai fazer isso de uma forma bem mais padrão. E aí fica um pouco mais difícil de capturar essas informações que eu estou tentando destilar para vocês. Mas, de certa forma, está tudo lá também. Tá certo? Ou seja, a mecânica dos passos está toda lá. Essa lógica e essa compreensão, provavelmente não. Tá? Ok. Então, a gente agora vai fazer o seguinte. Deixa eu ver. A gente pode calcular. Pega um observável físico qualquer e nós vimos o seguinte na aula passada. A gente pega aqui df dt vai ser igual. Se vocês não lembrarem disso, vocês falam, tá? A gente descobriu que esse negócio vai ser assim. Del f, del x, del h dp menos del f dp dh dx. A única coisa que eu fiz aqui, pessoal, é usar a regra da cadeia, ou seja, a derivada de f em relação a x e x ponto. Só que x ponto é dhdp. Depois df dp, p ponto. Só que p ponto é menos dh dx. Tá certo? Eu só usei as equações de Hamilton, né, junto com a minha derivada regra da cadeia. Tá certo? Só que isso aqui é fácil ver que é del f, isso aqui é seta, ômega del h. Tá certo? E a gente sabe que, outra propriedade aqui, que ômega transposto ômega é igual a identidade, tá certo? Então, você pode reescrever, isso eu fiz na aula passada também, esse negócio assim. Em algumas circunstâncias, vai ser melhor, mais simples pensar nesse cara aqui como o gradiente, ômega gradiente, mas em outras circunstâncias, covetor, ômega covetor. Tanto faz, tá? As duas expressões são idênticas. É só uma questão de eu introduzir aquela identidade ali e reescrever a identidade como ômega, ômega transposto. Não tem um transposto que não é gradiente? Tem. Obrigado. Obrigado. Beleza. Então a gente vai definir, tá vendo que isso aqui, pessoal, é um funcional que não depende mais do tempo. O tempo aqui sumiu, não tem DDT aparecendo aqui. Isso aqui te diz como calcular uma derivada temporal usando somente funções associadas aos estados físicos. Ou seja, somente funções no espaço de fase. Tá certo? Então esse cara vai receber um nome especial, que vai ser o parente de Poisson. Eu vou dizer aqui, parente de Poisson de f com h está definido como sendo, ou f com g, onde g é uma função aqui também. Tá certo? Esse cara vai estar definido assim. Eu vou fazer assim para ficar mais bonitinho. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Eu não entendi muito bem aquela linha ali, da penúltima para a última. Da penúltima para a última. Então você vai fazer o seguinte. Você vai escrever esse cara aqui
assim, ó. Esse cara vai ser ômega transposto, ômega F. Tá certo? Transposto. Só que isso aqui eu já vou renomear para gradiente de F. Tá certo? Aí eu vou usar a regra que o transposto do produto é o produto das transpostas. Tá certo? Ou seja, isso aqui vai ser igual a transposto do gradiente, só que transposto do transposto é o próprio cara. Tá certo? Esse aqui eu absorvo aqui para transformar esse nisso aqui, ou seja, isso aqui vira isso aqui, tá certo? E esse cara é esse cara aqui. Certo? Só isso. Tá certo? Então esses caras aqui vão ser os nossos parentes de Poisson. Tá? Uma coisa imediata que a gente tira daqui é o seguinte: quem é d dt de H? Isso aqui vai ser parente de Poisson de H com H. Mas é uma das propriedades que a gente vai ver daqui a pouquinho, que esse negócio é antissimétrico. Se você trocar aqui esse cara, essa matriz aqui é antissimétrica. Então, se você trocar com F com G, esse cara fica menos ele. Um número que é igual a menos ele é só zero. Certo? Então, isso aqui é zero. Mas você não tinha falado que a gente não tem mais dependência temporal? Então, eu não poderia partir disso para falar que dH dt é igual a zero? Não. Cuidado. X e P podem ser pensados como pontos no espaço de fase, mas podem ser pensados como coordenadas de uma certa curva. E a gente vai estar o tempo todo, e como a gente faz em mecânica o tempo todo, a gente está o tempo todo transitando de uma coisa para outra. Tá certo? H é uma função de x e p, ou seja, eu dou um valor de x, eu dou um valor de p, ele me dá um número. Ponto final. Mas nada me impede de escrever H para o x de uma certa curva e o p de uma certa curva. Quando eu calcular esse cara aqui em curvas, então dH dt vai ser igual a dH dx, x ponto, e assim por diante, que dá isso aqui. Então, só para completar, para ver se fecha melhor na sua cabeça. Então, eu não preciso mais colocar curva aqui para entender como que a minha hamiltoniana transforma um certo estado físico. Tá certo? Porque basta eu calcular agora o parente de Poisson da minha hamiltoniana com alguma coisa para saber como que aquela coisa mudaria no tempo. Tá certo? Implicitamente supondo que, ao dizer isso, está dizendo, se essa coisa fosse uma trajetória física, né, então aquela quantidade, aquele observável clássico, mudaria no tempo dessa forma. Então você consegue melhorar a explicação para mim do porquê que você falou que o tempo não é mais alguma coisa, não existe, porque não é que o psi e o h são funções do tempo. Não. Ele é alguma coisa, mas é que você agora tem uma ferramenta para calcular a variação no tempo de alguma coisa através de uma operação que só envolva os estados físicos. Veja, se eu te dou uma curva, ou seja, eu digo quem é x de t e eu te digo quem é p de t, tá? Então, vou falar que x de t é igual a cosseno de t. Estou fazendo aqui uma frequência implícita aqui, tá? Para as unidades darem certo. E p de t é igual a seno de t, tá certo? Então, é aquelas curvas que a gente estava desenhando antes lá. Cosseno de t, x de t. Agora eu tenho uma função, f, de x e p, certo? Essa função aqui é igual, sei lá, x vezes p. Então, esse negócio aqui vai ser cosseno de t, seno de t. Esse negócio aqui é seno de 2t sobre 2. Tá certo? Você pode calcular a derivada temporal desse negócio aqui, né? Para você calcular a derivada temporal desse negócio aqui, você vai calcular a derivada disso aqui.
vai dar cosseno, tá certo? Vai dar o cosseno sai, cosseno de 2t vai ser cosseno quadrado menos seno quadrado, tá certo? E aí você calculou quanto que esse observável físico aqui, por alguma razão importante para você, varia no tempo. Você usou explicitamente a dependência temporal de uma solução específica, tá certo? Mas você vê que para você encontrar seno e cosseno e seno aqui, você teve que resolver o problema, colocar condições iniciais, fazer um monte de trabalho, muitas vezes impossível de ser feito analiticamente, depois substituiu no seu observável físico e, portanto, foi capaz de calcular a derivada. Vamos fazer isso de outra forma. Eu quero saber como que esse xp varia no tempo, tá certo? Então eu vou deixa eu apagar aqui. A gente sabe que esses sistemas que nós estamos discutindo aí são sistemas cuja a propagação no tempo é definida por x² mais p² sobre 2, certo? Agora eu posso simplesmente falar o seguinte, quem é comutador, o parente de Poisson de f com h, tá certo? Só que isso aqui é quanto, pessoal? Esse cara aqui vai ser d dx de xp, d dp de h, menos d dx de h, d dp de xp. Tá certo? Olha que legal. Esse cara aqui tira o x. Desculpa, sai o p, d dx é 1, e esse cara aqui dá p, né? Então esse cara aqui saiu, ficou p². Esse tem um sinal de menos. A mesma coisa, sai o x, fica ddp que é 1, dp dp é 1, e aqui dá x. Então fica x². Só que isso aqui, pessoal, pela minha continha que eu fiz ali, vai ser seno quadrado de t menos cosseno quadrado de t. Tá certo? Que é o mesmo resultado que eu tive antes. Mas aqui eu consegui o meu resultado sem introduzir dependência temporal nenhuma. Porque eu sei que basta eu saber como que aquele observável físico é arrastado ao longo das curvas integrais de H. Certo? É uma noção intuitiva do tempo sem precisar falar do tempo. É uma outra maneira de caracterizar o tempo. Ou de caracterizar as transformações temporais. Eu ia perguntar um negócio aqui. No caso da física clássica, eu consigo com uma curva já determinar os possíveis pontos, dada uma dicotomia no sistema. No entanto, já meio que adiantando. os spoilers aí, com o princípio da incerteza, a ideia que parece passar é de que você não tem necessariamente uma curva, mas vai ter uma coisa um pouco mais complicada quando você vai tentar pegar todo o conjunto de pontos que respeitariam a sua Hamiltoniana. É exatamente assim, bem intuitivo, bem heuristicamente falando, é o que você falou, tá certo? É porque agora como a gente não está mais preocupado só com pontos, mas como regiões, as coisas todas ficam mais complicadas. Porque essas regiões agora se deformam de uma forma diferente. E o que a gente vai ver é que existe uma relação entre as áreas dessas curvas, ou melhor, as áreas desses fluxos, de forma que se você tenta esticar essa área em relação a x, ela se achata em p. Se você tenta esticar em p, ela achata em x. Então essas áreas elas têm uma relação entre elas. E essa relação entre elas, por alguma razão que ainda não é claro para a comunidade física em geral, dá como consequência a mecânica quântica, entendeu? Tem a consequência da mecânica quântica, que é as relações de incerteza de Heisenberg. Certo? A gente vai chegar mais pertinho daqui a pouquinho disso. Eu acho que eu posso estar confundindo alguma coisa, não sei. Mas eu lembro de uma vez ter visto que o df dt daria o parênteses de Poisson de f com h mais a derivada parcial Isso. em relação ao tempo. Quando que isso se aplica? Porque ali eu só tenho parênteses de Poisson, né? Quando que eu coloco mais a derivada parcial? É que quando eu especifiquei que meus observáveis são f de x e p, eu estou excluindo o caso onde o meu observável físico pode depender explicitamente do tempo. Porque aí na regra da cadeia seria mais
aí teria mais uma derivada na regra da cadeia. Então, a dependência explícita nos observáveis, ela é bem mais delicada, porque você está dizendo o seguinte, o meu observável posição é o meu observável posição hoje, amanhã e ontem, tanto faz, tá certo? Quando você bota uma dependência explícita no tempo, você está dizendo que aquele mesmo observável, ele assume, nesse caso, assume significados diferentes em tempos diferentes. E isso complica isso aqui enormemente, tá? E a gente não precisa disso para pensar em mecânica quântica, pelo menos não nesse ponto. Eu acho que isso só iria complicar mais a vida de vocês. E a gente não acha que ia ganhar muita coisa com isso. Não nesse nível, bom? Mas tem razão. Se eu considerar hamiltonianas que possam depender explicitamente do tempo, tem um DDT lá. Isso vai ser importante para a transformação canônica geral, para definir a equação de Hamilton-Jacobi. Vocês viram o Hamilton-Jacobi? Para ver Hamilton-Jacobi, então tudo isso depende dessas transformações canônicas mais gerais, certo? Mas talvez a gente chegue na mecânica quântica 2. Está mais clara essa relação entre dinâmica e estado físico e espaço de fase? Ok. Bom. Maravilha. Então a gente define o nosso parente de Poisson. Então eu quero que vocês provem a seguinte propriedade, ou seja, o parente de Poisson de F com G é igual a menos o parente de Poisson de G com F. Façam esse exercíciozinho, é bem fácil. Pode fazer usando isso aqui. Eu preferiria que vocês fizessem usando isso aqui, porque esse cara vai ser mais geral, porque sempre vai ter uma matriz simplética antissimétrica, independente do número de dimensões do seu espaço. Enquanto essa fórmula aqui, ela depende do caso de você estar numa dimensão só espacial, certo? E tem mais um que eu quero que vocês provem, esse é o mais chato, mas é importante fazer uma vez na vida, que é a identidade de Jacobi, tá? Identidade de Jacobi. Ela é a seguinte, é aquela mesma brincadeira, pessoal. F, G, H. Então esses caras estão sempre de braço dado, eles nunca mudam, tá? Então se esse vem para cá, ele empurra o F para cá e o G para cá. Então você faz isso 3 vezes, né? Então você tem H, F, G mais G. Não, é para provar. Isso aqui é igual a 0, tá certo? Extremamente importante. Isso está mostrando para a gente que o nosso parente de Poisson também é uma álgebra de Lie, tá certo? Ou seja, um produto entre dois observáveis clássicos que te dá um terceiro observável clássico, ou seja, o resultado do parente de Poisson é também uma função de x e p. Então, dois observáveis clássicos são levados no terceiro observável clássico, tá certo? O produto é antissimétrico e satisfaz a identidade de Jacobi, tá certo? Então, isso é uma álgebra de Lie. O problema dessa álgebra de Lie é que ela é infinito dimensional. Ela dá um grupo sem tamanho, tá certo? Mas isso não significa que não existam subgrupos desse grupo que sejam finitos e bem comportados e úteis, tá certo? Não, para tentando usar as transpostas, os operadores, né? É que eu consigo, tipo assim, abrir esses caras no parente de Poisson e tentar visualizar quem vai ser os operadores, né? Para fazer, sem precisar dos parentes de Poisson, eu usaria isso aqui, ó. Del I, F, ômega I, J, del J, ou seja, notação de componentes, aqui, ó. Que aí que é o parente de Poisson do parente de Poisson, você vai substituir uma expressão dessa dentro do G. Né? Por exemplo, aqui F, G, aí você tem o parente de Poisson disso com H, né? Então isso aqui vai ser del J, K, ômega, K, L, del L, H. Onde esse del com um numerinho é simplesmente para dizer se é o meu del ddx ou ddp, certo? Aí você pode usar as regras que você conhece da derivada, né? Derivada segunda, comuta, essa derivada aqui, você abre isso aqui, aí você abre esse e esse e vê que dá 0. É chato, certo?
Mas é fácil. Ou seja, é direto, mas é chato. Porque você vai ter, ó, você vai ter dois termos aqui devido à regra de Leibniz, então você vai ter dois termos aqui, mais dois termos aqui, mais dois termos aqui. Então você vai ter que somar esses 6 termos e perceber que esses 6 termos somados dão 0. Os parênteses de equação precisam resultar num número ou Numa função. numa função, tá? Por isso que forma uma álgebra de Lie, porque te dá um elemento da mesma classe de objetos que você estava antes. Ou seja, uma função do espaço de fase com uma função do espaço de fase dá uma terceira função do espaço de fase. Tá bom? Maravilha. Agora que a gente sabe essas duas propriedades aqui, a gente pode começar a explorar um pouco mais o que acontece na propagação temporal das coisas. E a gente vai ver que a propagação temporal ela tem uma relação íntima com o parente de Poisson, mas ela não é exatamente o observável clássico, tá certo? Então vamos lá. Se eu pegar f ponto, a gente acabou de ver que isso aqui vai ser FH. Tá certo? Bom, pessoal, a gente sabe que esse parente de Poisson ele vai envolver derivadas desse negócio aqui, né? Mas a gente sabe que isso aqui não depende do tempo. Tá certo? A gente já viu que a derivada desse cara aqui, mesmo calculado sobre curvas, a derivada desse negócio aqui é 0. Então eu posso calcular a derivada segunda de f e encontrar que isso aqui vai ser a derivada de f com h. Certo? Mas a gente sabe que a derivada de f pode ser calculada sem introduzir tempo, é o que a gente acabou de discutir. Então isso aqui vai ser parente de Poisson do parente de Poisson de f com h. Com h. Cada ponto aqui vira um h. Se eu tiver a derivada terceira, é fácil ver que isso aqui vai ser parente de Poisson do parente de Poisson do parente de Poisson de f com h com h com h. E assim por diante. Tá certo? E aí vocês perguntam, bom, e daí, né? Deixa eu ver. Então você pode dizer que f de t mais delta t, isso aqui vai ser igual a somatório de n de 0 até infinito, tá certo? E aqui eu vou ter f ponto calculado em t, delta t elevado a n, f ponto, f derivado n vezes delta n sobre n fatorial. Certo? A série de Taylor, ou Maclaurin aqui no caso. Certo? Só que cada um desses caras aqui eu posso trocar pelo quê? Para um parente de Poisson num parente de Poisson. Então eu vou fazer a seguinte notação. Eu vou falar que parentes de Poisson de algo com h, tá certo? Aplicado numa certa função f, é igual a parentes de Poisson de h com f. Tá certo? É só uma notação que eu estou introduzindo. Parente de Poisson de alguma coisa com h aplicado a f é simplesmente definido assim. Tá certo? É fácil ver que parente de Poisson com h induz uma álgebra nesse espaço dessas aplicações do parente de Poisson. Certo? Então esse cara aqui elevado ao cubo vai ser igual a isso que eu escrevi antes. Parente de Poisson, parente de Poisson, parente de Poisson de f com h, com h, com h. Aplicando f. Oi? Aplicando f. Obrigado. É mais fácil pensar com f, depois você tira o f. E tem um f fora também? Não. Isso, melhor. Tá certo? Então eu posso usar essa notação, tá certo? Você vê que isso aqui é bem definido, né? Se eu aplicar esse cara aqui no f, depois aplicar com outro operador que não seja mais hamiltoniano, com outro observável clássico, que não seja hamiltoniana, esse negócio aqui se comporta igual. Tá certo? Bom, para que a gente vai fazer isso? Porque agora eu posso fazer assim, ó. A minha f de t mais delta t
vai ser igual a somatório do parênteses de Poisson com H elevado à enésima potência vezes ΔT sobre N fatorial. Isso tudo é um operador só. A gente vai ver as propriedades daqui a pouquinho para entender essa expressão melhor. Né? F. Mas isso aqui, pessoal, é a série. A gente viu isso na parte de operadores, né? Esse cara aqui é um operador, estou acabando de mostrar que esse cara aqui é um operador, atua nesse espaço desses observáveis clássicos. Então esse cara aqui vai ser ΔT fator em F. Tá certo? Então, essa minha transformação aqui, ela pode ser obtida, essa transformação finita, ela pode ser obtida pela exponenciação desse cara aqui, ó. Tá certo? Então você vê que parênteses de Poisson com H, e não simplesmente H, é o gerador de translações temporais. É aquilo que evolui o seu sistema no tempo. Certo? É esse operador aqui mais complicado. Tá certo? Agora, será que essas transformações elas são úteis para a gente? Porque a gente estava trabalhando com transformações que são aquelas que preservam, né? Aquelas que têm essa característica aqui. C, T, ômega, C é igual a ômega. Mas será que isso aqui é uma transformação? Porque veja, vamos esquecer aqui que isso aqui te dá, esse cara aqui está te dando o seu sistema num novo tempo. Deste ponto de vista aqui, isso aqui está simplesmente pegando um observável físico e levando em outro observável físico. Então, nesse ponto de vista, isso aqui para estar levando uma posição numa nova posição, um momento num novo momento, num produto complicado de momentos e posições e num outro produto complicado de momentos e posições. Você disse que o H é o gerador de translações espaciais. Temporais. Temporais. Tá. Deixa eu pensar aqui comigo, só para... Tá. Então você vê que desse lado direito aqui, isso aqui é uma transformação no espaço de fase. Eu estou transformando pontos no espaço de fase. Eu estou pegando um ponto, arrastando para cá, outro ponto, arrasto para cá e assim por diante. Tá certo? Será que essa transformação é canônica? Ou seja, será que essa transformação preserva o meu ômega? Porque senão, eu já vi que esse negócio não vai ser muito útil para a gente. Se preservar, significa que eu descrevo um estado físico em coordenadas que satisfaçam aquela condição, tá certo? E aí, todos os novos estados do meu sistema vão ser descritos por novas coordenadas que também satisfazem aquela condição. Tá certo? Bom, então vamos lá. O que acontece? Vamos pegar aqui primeiro. O que acontece quando eu calculo o parênteses de Poisson de X e P? X e uma F qualquer. Só, quando você definiu em cima ali a somatória, você já visualizou que isso é canônico? Não, eu vou provar agora. Ah, tá. Eu preciso provar que essas coisas são canônicas. Certo? Para isso eu preciso mostrar algumas coisas para vocês. Certo? Bom, pessoal, isso aqui é fácil calcular, né? Esse cara aqui vai ser DUF dP. Tá certo? Eu fiz de um jeito mais complicado aqui, vocês podem fazer uma vez esse jeito mais complicado para vocês entenderem, tá? Porque aqui a gente sabe que isso aqui é ddx, ddp, depois ddp, ddx. ddp disso aqui é zero. Então sobra só o ddp. Desculpa. Isso. ddp desse cara aqui é zero, então o ddx desse cara não aparece. Mas uma maneira melhor de ver isso é aquela que a gente viu antes. Esse cara aqui vai ser o gradiente de x. Gradiente de x é 1 e 0. Aqui é a minha matriz simplética. E aqui, desculpa, é transposto, certo? A matriz simplética aqui vai ser del F, del X, del F, del P. Tá certo? Professor, eu tenho uma dúvida que veio na minha cabeça agora, desculpa perguntar agora, mas ali em cima, quando você coloca a exponencial ali e joga aquele, não sei como é que se chama isso, aquele parênteses de Poisson vazio, você não coloca ele atuando sobre nada, ele está, o que ele é? Ele é isso aqui, ó. Ele precisa, é alguma coisa que, se encontrar uma função na frente, ele faz assim.
E ali ele não atua no... Está atuando na F atua aqui. do outro lado. Isso aqui é um parâmetro, é um número fixo, é 32, Mas 45. o F ele está grande mesmo, ele não está em cima da exponencial. Não, ele está aqui embaixo. Porque tá vendo? Você devia ter estranhado aqui já. Ó. Aí eu achei que saiu da somatória só. Isso. Mas a somatória eu só reescrevi assim, é só isso. Tá bom. Se você não estranhou dele aqui, você não deveria estranhar ele aqui. Quer dizer, pode estranhar, mas Não, foi isso. é a mesma coisa, tá? Só continuando ali, quando você define para a gente possa, qual que é o objeto que está determinando, quando você fala que ele está atuando, que ele só vai atuar em... Porque está atuando em um F, né? E aí, isso simplesmente vai ser a resposta do F. Eu defino isso aqui assim, eu defino que esse operador atuando num estado físico é dado por isso, pela participação do estado físico com aquele cara. Isso é porque você está falando que vai ser o nabla F, o operador nabla H, é por isso? Não é por isso, com isso, eu estou usando isso para definir esse operador aqui. Isso aqui é um cara que está me levando uma função numa nova função. É um operador nesse espaço dos observáveis clássicos. É um pouco difícil de ver mesmo, para quem não está acostumado com esse tipo de coisa. Não, é só toda vez que tem 3 barrinhas aqui, é porque eu estou dizendo para vocês, é o sinônimo. É claro que vocês têm que tentar entender o significado por trás de estabelecer aquele sinônimo, mas é só um sinônimo. Eu já tinha conseguido um passo antes de você fazer essa definição. Deve só atuar no F, ele só segundo para a equação de FH. Acho que não tem um passo antes. Assim. Mas aqui não tem passo antes de uma definição. Assim, tem a definição do que é o parente de Poisson. Você não entendeu? Eu já vi essa aula, escalar vai fazer diferença, por isso que ele está falando só, seria tipo um A, um escalar assim, seria um AH. Isso aqui qualquer objeto sempre vai manter essa estrutura. Uhum. É só uma definição. Ela vai se tornar mais evidente para vocês quando vocês usarem essas coisas, porque aí vocês vão sentir mais ou menos o que elas significam. Esses caras aqui, a gente viu já na revisão. A gente tinha geradores de transformações, a gente tinha a exponencial dos geradores de transformações, e a exponencial dos geradores de transformações dava as transformações finitas. Eu estou mostrando para vocês que a mecânica clássica pode ser escrita nesta linguagem. Para isso, eu precisei introduzir parentes de Poisson, e agora os parentes de Poisson, faltando um pedaço, como operadores. É só isso. Pode ser um operador. Exatamente, tem que pensar como um operador. Exatamente. Como eu falei para vocês aqui. Quando eu falo assim, isso aqui é um cara que pega uma função do espaço de fase e te dá outra função do espaço de fase, é porque eu estou te falando que aquilo ali é um operador. Tá certo? E eu estou mostrando que esse operador em particular aqui, ele te dá o DDP. Tá certo? Se eu quiser pensar naquele sentido ali, eu vejo que DDP é igual ao quê? É igual, eu posso trocar aqui porque é antissimétrico e botar um menos dentro. Então esse cara vai ser assim, ó. Certo? Quem está gerando transformações em P é esse observável clássico aqui, menos x. Tá certo? O segundo resultado que a gente precisa é... Professor, você fez aqui nessa expressão, seria só inverter parênteses de Poisson e jogar o menos para dentro. Isso. Porque o parente de Poisson é uma propriedade que eu vou mostrar, ele é escalar, ele é linear com multiplicação por escalar. Tá certo? Primeiro eu estou usando, depois a gente vai ver essas propriedades. Segundo, a gente precisa ver que F com P, aí aqui eu já vou botar direto, vocês podem fazer aquela continha ali se vocês quiserem, isso aqui vai ser del x de F. Tá certo?
Bom, se eu sei que d dx de f é assim, e eu sei que d dx de p é daquele outro jeito ali, eu posso fazer o seguinte. Agora, vamos pegar um sistema físico que eu tenho a propagação, a evolução temporal dele, tá certo? Então eu sei que x de t vai ser igual ao meu x inicial, que eu vou simplesmente não botar o de t aqui, tá certo? Mais x ponto, que multiplica, tá? T menos... Deixa eu ver como é que eu fiz. Deixa eu botar só... mais delta t, certo? Multiplica delta t. Aqui fica melhor assim, certo? E eu tenho que P de t mais delta t é igual ao meu P original mais P ponto delta t, certo? Eu vou fixar esse delta t num número. Ele não vai variar, ele não vai depender de x e p, ele é um número fixo, tá certo? E eu vou dizer que essa aqui é a minha nova coordenada. Eu vou dizer que isso aqui vai ser x1 e esse cara vai ser p1. Oh, desculpa. X' e esse cara p'. Tá certo? E eu não quero dependência temporal aqui. Então eu vou trocar esse negócio aqui pelo parente de Poisson. Então vai ficar assim. X' é igual a x mais parente de Poisson de x com h vezes um delta t. E o meu p' é igual a p mais p com h delta t. Tá certo? Então veja, função das coordenadas e momentos antigos me dá a nova posição. Função das coordenadas e momentos antigos me dá um novo momento. Isso aqui, na nossa linguagem anterior, é a minha f de x' de x e p. Tá certo? E esse cara aqui é minha f de p' de x e p. Isso me estabelece uma transformação de coordenadas. É aquilo que eu discuti com vocês na aula passada, que é um pouco difícil de entender, mas é que eu estou dizendo quais são as coordenadas associadas a um certo ponto, dado o futuro e o passado. Não tem nada a ver. Não. Isso aqui é simplesmente uma transformação de coordenadas no espaço de fase. Eu estou dizendo que eu tenho novas coordenadas associadas a umas coordenadas antigas. Tá certo? Elas são induzidas pela transformação, pela evolução temporal. Tá? Por exemplo, a gente viu lá o oscilador harmônico, a gente viu que o oscilador harmônico, o que ele faz? Ele gira aqui, no espaço de fase. Então, o que essa transformação de coordenadas está fazendo? Para um certo delta t fixo, isso vai dar um certo ângulo aqui, então ele está levando esse ponto para cá, esse ponto para cá, esse ponto para cá, e está fazendo isso com todos os círculos. Então, ele está girando no espaço de fase. Tanto faz eu usar as coordenadas giradas e as não giradas. Agora, preciso saber se esse giro ele é do tipo que satisfaz C transposto ômega C igual a ômega. Porque se for, essa transformação induzida pela evolução temporal é canônica. Tá certo? Tem uma questão. O x de h dá x ponto, mas o p de h não dá menos p ponto? Sim. Oh, espera um pouquinho. O XH é x ponto e o PH é p ponto. Né? Só que isso aqui vai dar menos DH dx. É isso que você está pensando, né? É isso que está te confundindo. Isso aqui te dá DH dp e isso aqui te dá menos DH dx. Não, confundiu mais. Ó, isso aqui é mais DH dp. Só que esse pedacinho aqui, ó, ele te dá menos DH dx. É justamente, x ponto é DH dp, p ponto é menos DH dx. O menos está dentro do fato do parente de Poisson ser do jeito que ele é.
O menos está na estrutura do parente de Poisson. Justamente por isso que ele tem o ômega maiúsculo lá. Ô, professor, uma pergunta. O professor falou que se ele muda o espaço de fase sem deformar, ele tem aquela transformação ali, né? Ser transposto, ômega de ser Isso, igual a ômega. mantendo o canônico. Ele vai deformar, mas de uma forma canônica. Sim, mas tem na forma canônica. Como que a gente faz esse teste? A gente vai fazer agora. Ah, você vai mostrar? Vou. A gente fala dessa transformação canônica. Eu ainda não defini transformação canônica. Eu estou simplesmente definindo uma transformação e vou mostrar que ela é desse tipo aqui. Tá, mas a minha questão é, quando você fala que a palavra canônica é a transformação correta? Não. Transformação canônica, por definição, vai ser a transformação que tem essa característica aqui. Só isso. É a definição do nome. Eu estou usando isso. Esse nome, canônico? Não, eu consigo entender é a definição ali, mas quando você fala, tipo, dada essa transformação canônica, o que eu estou dizendo, tipo, o que eu estou falando? É um sinônimo de falar isso aqui. Desculpa, talvez não seja muito satisfatório, mas eu dou o nome canônico para as transformações que preservam a matriz simplética. É canônico toda hora. É porque canônico é de cânone, é de coisa estabelecida pelo Papa, sei lá, Não, eu sei, é uma nomenclatura esquisita, mas a gente usa, parece que é a correta. Não, a gente usa em matemática e física canônico muito mais para a que preserva a estrutura natural que a gente acha que é natural naquele contexto, entendeu? Mas é bem, assim, é subjetivo. A nomenclatura naturalmente é subjetiva, né? Mas ela é o que ela é. Eu poderia rebatizar aqui, vocês aprenderiam tudo e depois vocês vão pegar um livro, um artigo e não entender nada, porque os caras iam usar a nomenclatura que todo mundo usa. Então eu não tenho liberdade de rebatizar as coisas. E batizar, novamente, é um termo católico. Eu posso estar enganado, mas a gente está tratando de transformações coordenadas. Tem alguma coisa relacionada, ou pode se relacionar com o transporte paralelo? Ou estou viajando? Não, você tem toda a razão. Aqui a gente poderia fazer as mesmas coisas que a gente faz em relatividade geral e definir transporte paralelo. Mas a gente, na verdade, vai parar nas derivadas de Lie, que é o que a gente está vendo aqui. Isso aqui são todas derivadas de Lie em relação a campos vetoriais. Se você quiser usar essa nomenclatura de geometria diferencial. Tá, porque é geral, para qualquer coordenada, eu posso fazer com o momento do transporte paralelo. Pode. Ele gera alguma coisa importante? Gera um monte de coisa importante. Tem muitas aplicações em teoria de campos e tal. Quando você incorpora o transporte paralelo da geometria com essas transformações dos estados físicos. Na verdade, isso é bem, bem, bem importante. Eu tenho uma dúvida, voltando ali, para onde foi aqueles termos que você me mostrou agora ali? Quais termos? No parente de equação de x com h, vai dar um x ponto e vai sobrar o h de p, né? O del de p. A derivada de h por p. Esse professor foi aonde? Como assim? Foi para onde? Está aqui ainda. Tá aí. Então essa igualdade não é igual a de cima. É igual a de cima. Nossa, tô perdido. Mas é porque essa é a sua primeira pergunta. Essa é a maneira de expressar a transformação temporal de x em termos de modificações nos estados no espaço de fase. Foi justamente a pergunta que você fez ali. Eu estava mostrando para você que você pode representar uma transformação temporal usando DDT, de uma coisa que dependa explicitamente do tempo, mas agora você tem um mecanismo adicional, que é representar a evolução do tempo como esses parênteses de Poisson com H. Aí a gente vai ver as vantagens de fazer isso ou já gera A gente vai ver já. A hora que eu conseguir chegar aqui no próximo. Mas podem perguntar, tá, pessoal? Se eu estou falando porque... Então, olha, para calcular o nosso C, né, vocês lembram, o C é assim. Ele vai ser del f x'
del x, del f x' dp, del f x p' dx e del f p' dp. Tá certo? Bom, agora a gente pode fazer o seguinte truque. A gente já sabe que essas derivadas aqui, ó, ddx e ddp, podem ser escritas assim, certo? Ou seja, minha transformação canônica associada a esse negócio aqui vai ser dada por... Agora aqui só uma coisa que eu esqueci de mencionar, naturalmente isso aqui é uma aproximação em primeira ordem em ΔT, tá? Eu defino assim, mas isso cara aqui é uma aproximação em primeira ordem da evolução temporal, certo? Então, qualquer produto que eu faça dessas coisas, eu tenho que ficar somente com termos de primeira ordem. Bom, então isso aqui vai ficar assim. Parente de Poisson de f de x' e p, certo? Aqui, só para não ficar botando aquele menos chato, eu vou botar assim, ó. X e f de x'. Aqui f de p' e p. E aqui é f, né? X e f de p'. Eu só troquei a derivada parcial pelo parente de Poisson apropriado. Ok? Só que olha aqui. A minha transformação ela sempre começa assim, ó. O meu f de x ele tem um termo que é x e o meu f de p tem um termo que é p. Certo? Então a gente sabe que a derivada desse cara aqui em relação a x é 1 e a derivada em relação a p é 0 e vice-versa. Então esse primeiro termo aqui eu posso jogar ele fora. Jogar fora não, eu posso reescrever ele assim. Ele vai ser identidade. Todo mundo concorda? E agora eu vou ter só os termos que vão atuar o parente de Poisson no parênteses de Poisson. Então vai ficar assim. Mais parênteses de Poisson. Só que quem é o cara que aparece ali? É x e h. Então vai ficar assim. XH. Esse cara aqui, ó, é o pedacinho do fx', tá certo? E aqui x com h. Tá compreendido? Aqui embaixo vai ser o meu p com h e p, x e p com h. Tá certo? Pensa que eu peguei minha f que está aqui e substituí essa expressão. Essa expressão aqui. Tá certo? Deixa eu botar o ΔT aqui fora. Está multiplicando essa matriz toda, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha f e substituí por essa expressão aqui. O primeiro termo vai dar 1 na diagonal e 0 aqui. Os próximos termos vão ser a diferença, né, de p' menos p, desculpa, de fx' menos x, que é esse cara aqui, que está aparecendo aqui, ó. Mas é o comutador do fx' com p, então é o comutador daquele pedacinho com p. E aqui é a mesma coisa, ó. Esse aqui é o fx', esse aqui é, ó, isso aqui é fx' menos x, e esse cara é fx' menos x. Tá certo? Embaixo é a mesma coisa. Por que precisou ser o parente de Poisson duas vezes aí no primeiro termo? Não é que precisou, foi o que foi. Eu não escolhi, né? Um parênteses de Poisson vem do fato de que esse cara vem de uma transformação que envolve um parênteses de Poisson. Só que a derivada parcial em x também pode ser escrita como parênteses de Poisson. Por isso que são dois parênteses de Poisson. Porque a transformação, a gente viu que a transformação C,
Aquela matriz C depende da derivada da transformação de coordenadas. E a transformação de coordenadas também depende de uma derivada. Por isso que aparecem essas derivadas segundas, que basicamente é o parente de Poisson do parente de Poisson. Se delta T está multiplicando. Está multiplicando essa bagunça toda. Tá dividindo. Não, né? Porque eu queria ter espaço aqui, mas... Mas, pessoal, então eu vou chamar essa matriz aqui, ó, de ΔC. Tá certo? Então eu acabei de ver que eu tenho C transposto C igual a ômega. Eu quero saber se isso aqui é verdade. Certo? Então eu vou substituir a transformação aqui dos dois lados, vai ficar assim. Identidade mais ΔC transposto, ômega, identidade mais ΔC. Certo? Mas isso aqui vai dar ômega mais ΔC transposto ômega mais ômega ΔC. Tá certo? Não, pera, você fez? Você abriu, substituiu, aplicou a transposta. Isso. Eu substituí esse negócio aqui e escrevi ele até ordem 1 em ΔC. Então, ó, identidade, ômega, identidade é esse termo aqui. Identidade, ômega, esse, dá esse. ΔC, ômega, identidade, dá esse. Os próximos termos seriam de ordem 2, 3, 4 e assim por diante. Joia. Então... De onde veio a identidade? A identidade veio da expansão, né? Esse primeiro termo aqui. Continuando a pergunta ali, você fez identidade, já pensei. É só para voltar ali no seu, né? Quando você identidade mais no ΔC e você só reescreveu de um jeito para voltar no C. Isso. Tá, e você quis explicitar a identidade? Eu quis explicitar a identidade porque fica mais fácil de eu isolar o termo que eu quero e saber que agora eu preciso mostrar que isso aqui é igual a zero. Se isso for igual a zero, significa que, pelo menos em primeira ordem, essa transformação é canônica. Certo? A ordem que você está desprezando é de ΔC ou de ΔT? O ΔC é proporcional ao ΔT. Então, primeira ordem ΔC é a mesma coisa que primeira ordem ΔT. Tá, então é infinitesimal essa parte aqui. É pequeno, isso. Isso. Certo? Então, eu preciso provar esse cara aqui. Bom, vamos lá. Se eu multiplico... Ó, a transposta é fácil, é só trocar esses dois caras aqui. Certo? Agora, eu preciso multiplicar a transposta pela direita por ômega e esse cara aqui pela esquerda por ômega. Certo? Eu fiz em um passo. Ah, não, eu fiz 2 passos. É porque tudo isso aqui está tudo válido até a primeira ordem. Certo? Eu vou checar. A gente precisa provar que é igual a zero. Certo? Beleza. Ok. Então, deixa eu ver. Eu fiz em 2 passos. Deixa eu fazer os 2 passos aqui. Então, veja. Esse cara aqui vai ficar assim, ó. Parente de Poisson. Ah, eu fui mais esperto aqui nas minhas notas. Tá. De x e h com p. Tá certo? Esse cara é o mesmo desse cara aqui. Agora, como eu estou pegando a transposta, então eu preciso trocar esse com esse aqui. Então vai ficar assim. Parente de Poisson, do parente de Poisson, de p, h, x. Tá certo? E aqui vai ficar... Oh, caceta. Onde que é P? Aí onde está um X. Isso. Isso. Certo? E esse aqui vai ser X, X e H. E esse aqui não muda, fica
X, P e H. E isso aqui está multiplicado por 0, 1, menos 1, 0. Certo? Mais 0, 1, menos 1, 0, que vai multiplicar esse cara desse jeito que está mesmo. Então vai ficar X, H, P, X, X, H, P, H, P, HP, e aqui finalmente, tá certo isso? Tá. X, P e H. Essa máquina de cima aí é a inversa? Porque a linha inversa é transpor. Essa é a transposta dessa aqui. Essa é a ômega, essa é a ômega e essa é igual a essa aqui. É porque a gente deduziu lá atrás, cara. Faz bastante tempo que a gente mostrou isso. Isso. Então vai ficar assim. Então veja, esse cara, se fosse um aqui, ele faz o quê? Ele troca linha por coluna, tá certo? É fácil ver, né? Ó, esse cara vem aqui, então essa linha subiu, esse cara vem aqui, essa linha, desculpa, troca linha, não, troca as linhas, né? Ou seja, esse cara aqui sobe, esse cara aqui sobe, e esse cara aqui desce com sinal de menos. Isso. Eu fiz esse aqui primeiro. Tá, isso. E isso aqui, ele faz a mesma coisa, só que ele troca as colunas de posição. Tá certo? E troca um sinal. Então, vai ficar assim. Menos X. Eu estou fazendo o outro, esse aqui primeiro, tá, pessoal? Esse cara aqui. Peraí. Esse. Tem alguma coisa errada aqui. Peraí. Peraí, rapidinho. Tem algum probleminha aqui. Os termos diagonal dão 0. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Esse cara é evolução de x e esse cara é evolução de x. Então, esse cara é o transposto, evolução de x, evolução de p. É o transposto, isso, evolução de x, evolução de p. Então era x, x, p, p. Trocou, fica xp, xp, xp. Isso, está certo. E aqui é evolução de xp. E aqui x... Ah, aqui está errado, né? Espera aí. Ah, não, está certo. X, xpp. Está certinho. Acho que eu estou perdendo alguma coisa. Tentando me adiantar aqui. Deixa eu ver. Esse cara vai ser de x com... Não, está errado. Fazendo a conta por ali, vai ser linha vezes coluna, vai ser pH. pH com P, é isso? Isso. Né? Aí a próxima linha vezes coluna vai ficar a linha de passo. XP, isso, está certinho. X com pH. Tá certo? Aqui vai ser
Como é que é? O segundo é essa linha, depois é esse aqui, XPH. Né? Essa linha com essa coluna, essa linha com essa coluna. Ah, tá, você está fazendo a linha? Não, beleza. Né? Linha vezes coluna. Ah, não, tá, tudo bem. É que vocês estão fazendo da frente e eu estou fazendo de baixo, botando no lugar errado, tá? Então tá certo, é X, H e P, né? É, mas é o que eu tinha feito, né, pessoal? Ó, essa linha vezes essa coluna, depois essa linha vezes essa coluna, é X, H com P, claro, vocês têm toda a razão, eu estou errado. Tá. Então é X, H e P. X, H com P. Obrigado. E aqui vai ficar linha vezes coluna, XPH, né? X, P, H, XPH e XXH, né? XXH. Ufa. Mais. Eu fiz alguma besteira aqui nas minhas notas, tá? Por isso que eu me perdi um pouco, eu fiz ao contrário. Tem menos aqui. Isso. Agora o próximo vai ser assim. Vamos fazer aqui. Vai ser PHP, né? Vai ser PH com P. Depois vai ser XPH. Veja se eu não estou botando o parente próximo no lugar errado. Não, está certinho. Agora, XHP. Com sinal de menos aqui. E, finalmente, o último cara lá, que é o XH. Tá certo? Tem menos aqui também. Isso. Agora, olha aqui. O que acontece com o termo da diagonal? XXH menos XXH. Vai embora esse com esse. Menos PHP mais PHP. Tá certo? Agora, os termos mais interessantes são esse mais esse e esse mais esse. Porque ambos têm o mesmo sinal, né? Esse aqui é positivo e esse aqui ambos são negativos. Então, vou escrever separadamente aqui. Então, vai ficar assim, ó. X, H com P, mais esse com esse vai ficar X, P, H. Não. Agora esse com esse vai ficar assim, ó. Menos, parênteses grandão aqui, vai ficar X, P, H, mais esse aqui, que vai ser X, H, P. Aí a pergunta é, será que esses caras são zero? Mas olha aqui, ó. X, H, P. Você vê que se eu andar o meu H para a direita, o meu X vem para cá, né? Se eu andar o meu H para a direita, o meu H vem para cá, o P vem para cá. Opa, peraí. Ah, não, calma. Eu tenho X, PH, tá certo? Eu posso trocar a posição desse com esse, botar o X aqui, né? Ou seja, eu vou escrever.
porque eles são assimétricos. A gente falou lá atrás, eu passei como exercício para vocês. Então vai ficar assim, ó. Não, mas você não está comentando, você está tipo andando, né? A identidade já corre. Não, calma, eu vou primeiro comutar, porque eu vi que tinha que fazer isso aqui primeiro. Esse é o primeiro aqui, eu não mudei nada. Agora eu vou mudar a posição das duas coisas, tá? Eu vou mudar a posição do P com H e do X com P com H, certo? Vai ficar assim, mais, então vai ficar H, P e X, tá certo? Aqui vem um negativo dentro e um negativo fora. Tem dois negativos, isso. Então esse é o primeiro termo. O segundo vocês fazem como exercício porque ele é idêntico, tá? Só que isso aqui é igual ao quê, pessoal? É XHP, HPX. Então você vê que o X ele veio para a esquerda, ele veio para cá e esse cara andou para cá. Então é o primeiro ciclo, tá certo? Mas a gente sabe que isso mais o terceiro ciclo é zero. Ou seja, isso é igual a menos o terceiro ciclo. O terceiro ciclo é eu passar esse cara para... Espera um pouquinho. Esse para cá, o H para cá. Então vai ficar assim. P, X com H. E aí qual é a beleza disso tudo? Que começa a aparecer a coisa interessante aqui. O parente de Poisson de X e P não é zero. Não é zero. É 1. Nesse caso aqui, menos 1, né? X e P. Aqui não é mais ou menos, não é para dar 1 menos... Ah, não. Tá certo. Perdão. Certo? Dá 1. Da X e P dá 1. Só que parente de Poisson de uma constante é sempre zero. Porque o parente de Poisson é sempre derivada. E é o que salvou a gente. Porque agora, esse negócio aqui é igual a zero. Mas não porque isso é igual a zero. Mas porque a gente está tomando o parênteses de Poisson do parênteses de Poisson. Tá certo? Essa vai ser a diferença crucial entre as transformações no espaço de fase clássico para as transformações no espaço de fase, no espaço dos operadores quânticos. Eu vou mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe aí a partir da semana que vem. Essas duas álgebras aparecendo na mecânica clássica e a gente vai usar justamente uma dessas álgebras para quantizar, tá certo? E eu vou mostrar por que elas são diferentes e qual a relação disso tem com a probabilidade e tudo mais, tá bom? Mas isso encerra o assunto da prova de quinta-feira da semana que vem. Você pode dizer com essa álgebra qualquer outra? É que você está vendo as álgebras misturadas. Eu vou desembaralhar essas duas álgebras e mostrar para vocês. Olha aqui, ó, tem duas álgebras. Fala de novo, quem que é constante? Isso aqui, ó, é igual a menos 1. Só que parênteses de Poisson de uma constante C, não uma função do espaço de fase, mas uma constante C, com qualquer coisa, é zero. Então você vê que as transformações, ou seja, os campos vetoriais que geram as transformações, eles são invariantes pela adição de uma constante. Tá certo? Essa é a invariância dos campos vetoriais pela adição de uma constante que vai aparecer o IH cortado lá na hora que a gente quantizar nosso sistema. Tá certo? As relações de incerteza de Heisenberg estão todas associadas a essa característica da álgebra. Tá certo? Por isso que eu estou enfatizando e por isso que eu estou fazendo esses exemplos aqui. Então veja, pessoal, pelo menos até a primeira ordem, a transformação, a evolução temporal é canônica. Eu vou mostrar que qualquer transformação de coordenadas geradas por parênteses de Poisson também vão ser canônicas, tá certo? E aí a gente vai estudar um pouco mais como que essas coisas se compõem e como a gente separa isso em duas álgebras, tá certo? Uma dessas álgebras é a álgebra que a gente quantiza o sistema e a outra álgebra é a álgebra das transformações dos observáveis clássicos. Eu nunca posso dizer que o cara é zero
parente de Poisson vai sempre ser uma constante. Tipo assim, De duas variáveis eu sei que- conjugadas que a gente chama, o parente de Poisson vai ser sempre uma constante. Que achar o parente de Poisson, aí fazer com a hamiltoniana, aí falar que deu zero. Mas isso vai ficar mais claro nas próximas aulas, que eu vou mostrar aqui. Basicamente, quando você tenta misturar duas transformações, você vai ver que a mistura das duas transformações é uma transformação gerada pelo parente de Poisson que gerava as outras. Isso vai ser um homomorfismo das duas álgebras. Mas isso vai ficar mais claro mais pra frente. Por enquanto você ainda não tem todos os elementos, não. O Nivaldo, ele fala isso mesmo, tipo, 0, esse cara aí é zero. Não, esse cara não é zero. Esse cara é -1. Nesse caso. Não, sempre. Parente de Poisson de x e p é sempre 1. FG? Qualquer coisa, cara. Parente de Poisson de x e p é igual a 1 sempre. E isso é super importante. Tá certo? Mais alguma dúvida? Então, pessoal, estamos quase na quantização de Dirac, tá? Falta só um pouquinho.